Olá, bem-vindos a mais um bate-papo em Libras. Hoje, o nosso convidado é um homem especial, que durante o período da pandemia trabalhou e se dedicou bastante à organização de lives bem dinâmicas. É o Juan Guimarães. Tudo bem? Seja muito bem-vindo e agradecida por estar aqui conosco. Eu que agradeço por estar finalmente aqui no Bate-Papo em Libras. Maravilhoso. Eu sempre tive curiosidade de como foi que surgiu esse seu grande projeto de lives no ano de 2020, começo da pandemia. Conta pra gente. Ótimo você me perguntar isso. Assim que foi declarada a pandemia, eu, em parceria com a Aline, comecei a pensar em estratégias de como ajudar os outros a enfrentar o período ocioso da quarentena. Então surgiu a ideia de realizarmos as lives para garantir essa interação de forma bem constante e dinâmica. Foram pensadas diversas temáticas, desde educação, saúde até piadas. Essa troca foi de imediato e muito boa, afinal, era um contato diário para poder compartilhar as angústias daquele momento. A frequência era tão frenética que foi bastante árduo e cansativo. Mas a empatia com o outro através dessa relação leve e de humor das lives ajudava a não ficar neurótico com tudo que estávamos enfrentando com os noticiários constantes de vítimas e mortes. E teve alguma preparação de roteiro, pesquisa prévia de convidados? Como foi? Na verdade, eu pesquisava antes o perfil das pessoas. Pesquisava bem a fundo, escrevia o roteiro, piloto e depois convidava o entrevistado. Após o convite para participar das lives, trocava com o convidado como e quais seriam as perguntas, para evitar surpresas desagradáveis ou faltar aquela palavra na hora das respostas. E a maioria dos convidados era integrante da comunidade surda? Sim, a maioria era de surdos. Certo. E mesmo com a pesquisa prévia e disponibilização de perguntas para os convidados, teve algum fato que tenha saído fora do previsto? Ah, sim. Houve alguns momentos que sim, até mesmo pela característica da live de ser ao vivo e gerar um desconforto ou insegurança por parte do convidado. Desse modo, eu criava estratégias, pedindo para o entrevistado contextualizar a sua fala, melhorando assim a fluidez da entrevista da live. Funcionava muito bem. E a definição da estrutura das lives foi difícil? Foi informal, natural, como? Eu tentava manter de forma bem livre e eclética. Informal, formal, sem uma padronização, podendo ser gravada em um quarto, em uma cadeira, na rua, sem regras. O foco era garantir a comunicação e a rica troca de informação. O essencial era ampliar o conhecimento de todos através da interação com 24 horas de informação relevante em Libras. E quanto ao padrão das perguntas, os roteiros seguiam algum protocolo? Ou você deixava em aberto para ver o que poderia surgir durante a live? Então, dependendo do perfil do convidado, se eu sentisse que ele tinha segurança ou não quanto ao conteúdo que eu queria apresentar, eu ia moldando de acordo com cada um deles, com trocas produtivas antes das lives. Tudo de maneira leve, de modo com que todos pudessem se sentir à vontade e seguros, sempre levando em conta o que cada convidado demandava durante a nossa prévia. E quanto ao estudo e pesquisa das temáticas, você teve dificuldade em alguma específica, como na área de saúde, por exemplo? Isso foi o auge, porque dentro da realidade da pandemia que enfrentávamos, tive o cuidado de selecionar bem o convidado com o devido perfil para falar sobre saúde, fosse surdo ou ouvinte. O mais importante era a informação estar em Libras de forma clara e que pudesse abordar bem a importância do uso de máscaras, de lavar as mãos. Por isso a importância de termos um especialista. Certo. A temática dos protocolos contra a contágio foi abordada. E quanto a outras temáticas, como a compaixão, o fator psicológico e emocional,
teve essa demanda? Sim, teve essa demanda de ter um programa sobre as questões psicológicas e emocionais desencadeadas pelo medo e pela preocupação por estarmos enfrentando uma pandemia. Então chamamos um especialista para falar sobre o emocional abalado, que não se tratava de estarmos loucos, e sim resultado de todas as angústias desencadeadas pelo momento, tanto por fatores externos quanto dentro do seio familiar. Após essa live, muito foi esclarecido sobre a importância de termos o autocontrole e não nos deixarmos levar pelo medo. Eu assistia às suas lives e via que, em sua maioria, tinham mais de 2 horas. Como você conseguia manter por tanto tempo um público considerável assistindo? Uau! Realmente eram muitos. Acredito que tenha sido por ter essa essência leve de troca, como se nós estivéssemos em uma mesa de bar, bem dinâmico, sem ser maçante. E também era um paliativo e uma forma gostosa de passar o tempo e ter algo além das barreiras comunicacionais dentro de casa. Era tão divertido e leve que até eu me perdia no tempo. Uma interação constante e incrível, com muita troca e aprendizado, com temáticas de piadas à saúde. Porém, no começo das lives, eu tinha um limite de 60 minutos, e ao expirar o tempo, o sinal caía. No mês de outubro de 2020, o tempo de duração das lives da plataforma passou a ser mais flexível, e já não precisava mais ficar realizando vídeo após vídeo. E os seus espectadores, eles faziam muitas perguntas? No começo, de fato, foi um pouco complexo, porque muitas perguntas escritas não eram muito bem compreendidas. E depois, com a possibilidade de entrar em um vídeo com limites de até 4 quadros, eu abri a janela para quem quisesse perguntar em Libras. As lives eram bilíngues. As perguntas poderiam ser feitas em Libras ou de forma escrita. Assim, as dúvidas poderiam ser sanadas direto com os especialistas, nas diversas temáticas e na língua de escolha do espectador. E qual foi a live que teve mais adesão, que mais bombou? As temáticas de piada foram as que tiveram mais adesão, pelo seu caráter mais saudável, que proporcionava mais leveza em um período de tanto ócio e de assuntos maçantes. É exatamente quando damos uma gargalhada que nos ajuda a extravasar. Teve até tombo durante a live. De propósito ou de verdade? De verdade mesmo. Sim, teve uma live que eu fiz com um casal de namorados no ano passado. Ao realizar a dinâmica de rodar segurando um copo pela testa, ambos acabaram perdendo o equilíbrio e caíram. Eu não consegui me segurar e caí na gargalhada. E a live seguiu acontecendo? Sim, naturalmente. Passei mal de tanto rir. Isso me fez muito bem. Está tudo gravado, certo? Sim, está tudo registrado. Para poder reviver esses momentos e também poder fazer vários TBT, trazendo de volta algumas lives e momentos incríveis. Para quem não sabe o que é, qual é o significado de TBT? Bom, vem da cultura norte-americana, que é Throwback Thursday, voltar a uma quinta-feira aleatória. Mas no meu caso, é voltar a um determinado dia que eu queira relembrar, de meses ou semanas atrás. O conceito é de ser às quintas-feiras, mas nesse caso, resgato lives de piadas, saúde, família, com o principal objetivo de ter um álbum de memórias. Por isso, empresto o conceito de TBT. O projeto de lives aconteceu durante a pandemia, mas elas continuam acontecendo? Sobre a pandemia, eu pude extrair dela essa capacidade de me desenvolver e evoluir no âmbito da produção de conteúdo com captação de imagens, pós-produção, e sigo aprendendo até hoje.
Se não fosse a pandemia e todas essas condições, eu acredito que teria seguido por um outro caminho bem diferente. Mas a sua formação em letras libras foi fundamental, certo? Com certeza. E fazendo um complemento, de 2015 a 2018, durante o curso, eu aprendi a roteirizar e editar, além de questões da postura formal durante o ofício da tradução e interpretação em Libras. Foi fundamental para saber como me comportar durante as lives. Durante as lives, teve algum momento em que você precisou pensar em estratégias de tradução para Libras? Sim. No caso da falta do sinal em Libras, usava classificadores, linguagem teatral e sempre buscava contextualizar através de exemplos e também visual vernacular. As estratégias funcionavam bem. E você esteve na Surdo-Olimpíada de Caxias do Sul deste ano, certo? Sim, e a minha preparação para estar lá começou no mês de janeiro, quando estava de recesso. Fui convidado para conhecer as instalações de forma prévia e contribuir com a minha expertise. Fiquei em torno de 4 a 5 dias em Caxias do Sul e depois retornei à minha cidade. E acabei ficando nesse vai e vem por 5 meses. Então eu decidi focar direto na preparação e divulgação da Surdo-Olimpíada Histórica para todos os brasileiros, por ser a primeira vez em um país da América Latina. Depois que começou, fiquei com a sensação de missão cumprida e de contribuição. E no momento você segue fazendo a sua pós-graduação em tradução e interpretação no INES. E o que você almeja? O objetivo é continuar estudando, sempre aprendendo e me aperfeiçoando no quesito de leitura e interpretação, pois os textos têm a estrutura de uma língua oral e escrita. Por exemplo, as metáforas. Precisamos pensar em estratégias de tradução para o nosso público-alvo, o surdo. No âmbito do esporte, se eu fizer apenas esse classificador, falta semântica. Mas se eu fizer dessa maneira, com classificadores, movimento e expressão, conseguimos abordar os ricos parâmetros da Libras no seu processo de tradução e interpretação. Um outro exemplo de metáfora que precisou ser adaptada foi pendurar as chuteiras, que tem o conceito de se aposentar. O objetivo é sempre esse, trabalhar em equipe com os ouvintes e surdos, pensando sempre nas melhores estratégias de tradução e interpretação. É um trabalho primordial. Maravilhoso ter toda a sua trajetória colocada aqui. Nosso bate-papo foi uma delícia. Importante na correria do dia a dia termos esses momentos de leveza, não é mesmo? Agora, fala pra gente, como podemos acessar as gravações das suas lives? Pelo Instagram mesmo? Bom, antes de tudo, estava no Instagram, desde as primeiras lives do ano de 2020. Mas o administrador do Instagram entrou em contato sobre regras quanto a som e outras que estavam fora do padrão. Me preocupei em perder os registros. Por precaução, transferi tudo para o YouTube. No YouTube, eu tenho a ferramenta de ajustar o som e assim garanto o acesso aos materiais por todos que quiserem assistir. O Instagram ainda continua, porém, aos poucos, venho transferindo tudo para o YouTube. Faço a transferência sempre de imediato ao término da live. O Instagram tem suas regras que podem ser um entrave. É uma questão mundial e digital. Por isso, quero garantir os registros para o estudo e pesquisa no YouTube. Sensacional. E obrigada mais uma vez. Viram? Precisamos assistir aos registros do Guan Guimarães. Até breve, nos próximos bate-papos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.